CBN Bahia. Entrevista. Nosso primeiro convidado de hoje é Felipe Prado. Ele é economista e vai tratar com a gente sobre os impactos econômicos das chuvas no Rio Grande do Sul. A gente fazer uma análise aí, saber o que está acontecendo. Felipe Prado, economista, falando com os ouvintes da CBN. Bom dia, Felipe. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Obrigado aí. Vamos conversar um pouquinho. É um prazer falar com meus conterrâneos. Eu também sou soteropolitano, mas não estou morando aí há algum tempo em Salvador. Ah, mas Salvador continua linda e maravilhosa. Venha nos visitar quando possível. Com certeza. Eu ainda tenho família aí, né? Meus pais ainda residem aí. Então, é sempre uma terra. E, claro, falar com os baianos também é sempre uma satisfação. Felipe Prado, economista, falando com os ouvintes da CBN. Felipe, a gente tem ouvido muita conversa, muito burburinho a respeito dos problemas. As chuvas intensas que ocorreram no Rio Grande do Sul terminou gerando aí esse ruído sobre o que afeta ou não a economia no estado e também no Brasil de um modo geral como um todo. E quando a gente fala sobre isso, naturalmente a gente está falando aí no aumento dos preços dos alimentos, né? Essa pressão sobre as contas públicas e tal, enfim. Eu queria saber de você o seguinte, o aumento dos preços dos alimentos com as chuvas no Rio Grande do Sul, você acha que há uma correlação? Haverá? Nós já estamos vivendo um momento de aumento de preços em função dessas chuvas do Rio Grande do Sul, ou isso é uma coisa para o futuro? Olha, eu acho, e eu tenho dado algumas entrevistas desde o início do mês, né? Ou seja, essa tragédia do Rio Grande do Sul vai completar aí, acho que já vai passar os 30 dias, enfim, e ainda não se sabe ao certo as consequências em quanto tempo enfim, retomar a estrutura do Estado ou trazer a normalidade vai levar. Mas o fato é o seguinte, não tem como um Estado que tem uma importância grande na produção de alimentos, como é o caso do Rio Grande do Sul, não impactar todo o Brasil, até a nossa Bahia, até porque hoje, enfim, com todas as conexões econômicas que existem entre os próprios estados, não tem como um estado de extrema relevância, que foi afetado entre 80% a 90% dos seus municípios, você não ter um impacto, sobretudo naquelas produções que o Rio Grande do Sul tem enorme relevância. Por exemplo, o caso do arroz é o caso que algum impacto terá nos preços. Por quê? Porque o Estado é responsável por 70% da produção de arroz nacional. Então, significa que de cada 10 sacos de arroz que a gente vê no mercado, pelo menos 7 vêm do Rio Grande do Sul. E nós estamos falando que boa parte dos municípios que produzem foram afetados. Mas aí o que está acontecendo? Às vezes o preço não aumentou agora. Por quê? Porque a produção já foi colhida, ela já está lá no supermercado, mas não tem como a gente não imaginar que nos próximos meses ou no próximo ano nós não vamos ter um impacto no preço dos alimentos. O governo até fez alguns movimentos para trazer arroz de outros países, mas não tem como a gente achar que o preço vai ficar normal, dado que um estado importante, não é um estado pequeno, a gente tem que sempre lembrar que o Rio Grande do Sul está sempre entre a quarta ou a quinta maior economia do Brasil, só perde para São Paulo, que é o estado que enfim, tem mais importância econômica, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aí sempre está ali Rio Grande do Sul, enfim, entre quarto e quinto lugar. Então, é claro que isso vai ter um impacto. E aí você pode começar com o impacto do arroz. O Rio Grande do Sul também tem produção relevante, por exemplo, de aveia. Então, tem vários cereais, né, algumas carnes que são importantes para o abastecimento nacional. E a gente sabe que hoje o alimento de vários estados circulam entre os outros, que é o caso, muito alimento do Sudeste chega no Nordeste, muito alimento do Nordeste também vem para o Sudeste, então essa conexão vai ter um impacto, pode ser um impacto que dure pouco tempo, ou pode ser um impacto que dure mais tempo, mas como a economia não é uma ciência de laboratório, essas coisas a gente só pode ver quando de fato elas começarem
a acontecer na prática, porque a gente pode ter, e claro, alguns agentes econômicos, eles até já estão preocupados, né? Enfim, a gente tem que ter, digamos assim, uma certa atenção e nos preocupar de que a gente está vivendo uma situação, não é fácil um estado ser destruído por uma inundação e a gente achar que não vai ter impacto na nossa economia. Ricardo, você tocou em 2 pontos bem interessantes aí, que eu queria falar um pouco sobre isso. Você falou sobre a questão do arroz, que inclusive o governo federal está importando esse produto para trazer para o Brasil. Mas você falou também de outros produtos, porque quando se fala no arroz, a impressão que se tem é que o Rio Grande do Sul só produz arroz. Mas você já falou de aveia, de carne, de outras coisas. Quando o governo traz o arroz de fora, é uma forma de mitigar um pouco esse impacto aí do aumento dos preços dos alimentos, e os demais produtos, como é que vai ficar? Então, mas por exemplo, no caso, então vamos por partes. Então, por exemplo, o caso do arroz, há um fato já prático que é o seguinte: pode ser que o preço não aumente agora, porque já tem arroz na prateleira do supermercado lá, quando a gente compra. O outro impacto é o fato de que o arroz da próxima colheita pode sofrer um efeito muito grande. Por exemplo, já tem agricultores declarando na própria imprensa e associações de produtores que tem regiões do Rio Grande do Sul que você pode levar até 10 anos para recuperar o solo. Entendi. Porque o solo está inundado e foi contaminado. Ele ficou inundado ali com lama, enfim, com vários rejetos, etc. Então, você tem um impacto grande. Então, o arroz tem um fato, ele é um produto que está na nossa dieta praticamente todos os dias de todos os brasileiros. É o mesmo caso do pão. Quando o preço da farinha sobe, tem um impacto grande sobre as populações, sobretudo de menor renda, porque essas pessoas comem isso todo dia. Nós, brasileiros, em grande maioria, consumimos arroz todos os dias. Então, a gente já está diante de um cenário em que você já tem uma oferta, né? Ou seja, o produto vai ter uma redução de oferta. Então, você destruiu as plantações, aquele produtor no futuro vai colher menos arroz. Quando o governo traz esse arroz, ele tenta dar uma equilibrada nesse mercado com arroz que foi produzido em outras regiões. Inclusive, o governo estava até já insatisfeito porque ia trazer arroz de outros países aqui, né, Uruguai, Argentina, que são países que também têm alguma produção de arroz, e já estava insatisfeito porque esses países também estavam subindo o preço do arroz, porque, claro, quando surgem novos compradores, você tem um impacto sobre o preço. Em relação aos outros produtos, como alguns produtos não fazem parte da dieta, enfim, cotidiana do brasileiro como um todo, você vai ter impactos distintos. Por exemplo, tem uma coisa que a gente não está ouvindo falar porque a gente acha que tem menos relevância, mas, por exemplo, não há como dizer que, por exemplo, a produção de vinho gaúcha vai ser altamente afetada, e é um produto importantíssimo para a economia do Rio Grande do Sul. Outro impacto forte, o turismo, né? Ou seja, você tem um estado que já está já vai ultrapassar quase 30 dias, com previsão só talvez de agosto você ter o aeroporto. O impacto sobre o turismo é brutal, porque ali as perdas previstas são em torno aí de quase R$1 bilhão de prejuízo também no turismo. Só que aí são coisas que não têm um impacto, digamos assim, generalizado. O caso do arroz tem, e aí o governo traz o arroz com o objetivo de dar uma equilibrada no valor, mas eu, como economista, eu acredito que não tem como não ter um impacto, considerando um estado importante. As chuvas não afetaram um estado que tem 10% da produção, é 70% da produção. Entendi. Então, não tem como você... E quando você compra de outro país, ou seja, o comércio internacional também não é uma coisa simples, porque é mais ou menos o seguinte: você tem a sua empresa, você já vende o seu produto para pessoas que você já conhece. Aí surge alguém novo que quer comprar. Você não vai deixar de vender para aquelas pessoas que já estão
comprando com você há anos para vender a um novo comprador que surgiu do nada. Então, você sempre vai ter a elevação do preço. Então, ainda tem esse impacto. E a questão é uma questão de que você vai ter um impacto sobre a chamada cesta básica da população, enfim, de baixa renda, para a gente não usar aqui a expressão pobre, mas das pessoas que ganham menos e que consomem arroz todo dia. O arroz está aí na quentinha, está na dieta de todo mundo todos os dias. Sem dúvida. Nós estamos conversando com Felipe Prado, ele é economista, conversando conosco sobre os impactos econômicos das chuvas no Rio Grande do Sul, fazendo uma análise um pouco mais abrangente. Você tocou em um outro ponto que se fala muito na questão do arroz, mas você falou, Luiz, a gente tem problemas no turismo, né? Porque a cidade deixa de fazer essa movimentação, a recuperação das terras onde se planta muita coisa, onde se produz, e me chamou a atenção. O que isso reflete a nível de pressão nas contas públicas? De que maneira essas chuvas têm pressionado aí as contas públicas, particularmente no Rio Grande do Sul? E a gente já tem uma informação que o governo repassou alguns valores, o governo federal. Como é que isso funciona a nível de pressão para as contas públicas? Olha, inclusive o presidente do Banco Central do Brasil deu já algumas declarações. O que acontece? Nós tivemos uma tragédia que impactou fortemente a infraestrutura de um estado como um todo. Então, ali você tem pontes que caíram, você tem danos, por exemplo, ao transporte público. Não sei se você chegou a ver, ou alguns chegaram a ver, há uma cena, né, que foi filmada de helicóptero, que você tem, digamos assim, 200, 300 ônibus do serviço público de Porto Alegre debaixo d'água. Sim. Então você tem vários danos, não só a serviços públicos, a infraestrutura pública, e você também tem danos a determinadas coisas que os agentes, as pessoas, nós, indivíduos, não vamos dar conta de recuperar porque o impacto foi muito grande. Então, saindo dessa polarização, o que qualquer país civilizado, que pensa nos cidadãos faz? O Estado é o que vai salvar essa circunstância. Então, por exemplo, quem que vai reconstruir as pontes que caíram no Rio Grande do Sul? Não vai ser um agente privado, não vai ser uma empresa que vai lá e vai fazer porque ela é legal. Não, as empresas, elas precisam ter lucro, não é o objetivo delas. Quem vai fazer é o Estado. E aí o que acontece? É uma tragédia que ninguém prevê, ninguém coloca no papel um plano de que, se isso acontecer, como é que a gente vai resolver, o que significa que agora o Estado vai ter que sair em socorro desse ajuste e dessa manutenção da estrutura do Estado e, portanto, vai fazer pressão sobre as contas públicas no seguinte sentido, de que o Estado vai ter que gastar. Sim. Então, o Estado vai ter que gastar, o Estado vai ter que financiar, vai ter que ajudar não só o governo do Estado, vai ter que ajudar as prefeituras que estão com danos assim absurdos, e vai ter que ajudar os milhares de cidadãos, ou milhões, que foram duramente afetados e que estão com suas vidas, enfim, destruídas. Verdade. A gente não falou, mas, por exemplo, a gente também não pode esquecer que no Rio Grande do Sul, o governo também vai ter que ajudar. O Rio Grande do Sul tem um parque industrial importante, tem até um polo também ao estilo do que a gente tem em Camaçari, um polo importante, petroquímico, e essas empresas também vão ter que ser ajudadas, ou seja, vamos ter que dar crédito, vamos ter que dar financiamento, alguma solução vai dar. Por quê? Porque você tem uma situação e uma catástrofe que vai impactar a economia de uma maneira tão grande que corre o risco de, por exemplo, esse impacto do Rio Grande do Sul, como eu falei no começo, de ser uma economia importante no Brasil, de você afetar toda a economia brasileira e o resultado lá do que a gente chama Produto Interno Bruto no final do ano. Felipe. E aí vai desequilibrar. Repórter CBN. Até o PT do presidente Lula teve 2 votos contrários ao Planalto. Os parlamentares derrubaram vetos presidenciais em 3 dos 4 assuntos analisados na terça-feira. A gestão Lula foi derrotada em temas como saidinha de presos e criminalização de fake news eleitorais.
O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 12 de junho a retomada do julgamento que discute uma possível mudança no índice de correção do saldo do FGTS. O caso é o primeiro item da pauta do plenário. 3 ministros já votaram para aumentar os ganhos dos trabalhadores com reajuste igual ao da poupança. Um avião parado no aeroporto do Texas, nos Estados Unidos, foi arrastado pelo vento. A aeronave estava vazia e ninguém ficou ferido. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Dallas, o terceiro mais movimentado do mundo. Tempestades atingem o estado americano desde a terça-feira. Há registros de chuva, granizo e ventos superiores a 150 km por hora. No horário de Brasília, 9 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito na CBN é um oferecimento consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá, porque é especialista em consórcio. Fale com a gente. Consórcio Ademicon. 719-8174-8886. Trânsito. Descubra um novo olhar sobre o Rio Vermelho. Rivet, 3 e 4 quartos, rooftop piscina adulto com borda infinita e uma das vistas mais exuberantes de Salvador. Rivet, o mais novo lançamento Moura do B. Chega agora falando da BR-324, trânsito fluindo muito bem nos dois sentidos, então para você que está querendo chegar ao interior do estado, pode trafegar por esse caminho. A região de Simões Filho também apresenta boa fluidez. Se aeroporto está bem tranquilo agora, então para você que está saindo da estrada do Coco e quer chegar também a Simões Filho, pode seguir pelo CIE Aeroporto que você não encara a retenção. Descubra um novo olhar sobre o Rio Vermelho. Rivet, 3 e 4 quartos, rooftop, piscina adulto com borda infinita e uma das vistas mais exuberantes de Salvador. Rivet, o mais novo lançamento Moura do B. Sani Santana para a CBN Salvador. A Prefis vem trabalhando sem parar para combater a dengue. Faz a limpeza dos canais, entra em imóveis abandonados para eliminar focos do mosquito, faz mutirões nos bairros, aplica vacinas. E você? 80% dos criadouros do mosquito estão dentro de casa. Faça a sua parte. Vire pneus e garrafas, tampe a caixa d'água, coloque terra nos vasos de plantas e não dê mole para água parada. Cole também com a Prefis na luta contra a dengue. Prefeitura de Salvador. Aqui é o Caio Ribeiro. Sabe o que sonhos e mãos têm em comum? Eu vou contar pra vocês. Quando eu sonhava ser jogador, foi a minha família que me deu a mão pra eu conseguir chegar lá. Depois, para virar comentarista, muita gente me estendeu a mão também. Mas se o seu sonho é comprar um imóvel ou trocar de carro, conte com a tradição de mais de 35 anos do Consórcio Embracon. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Política, economia, cultura, lazer e esporte. CBN Salvador, de segunda a sábado, a partir das 10 da manhã, no FM 100,7. Apresentação, Fernanda Cruz. Você busca a melhor performance para seu veículo? House Baterias. As melhores marcas do mercado. Atendimento de qualidade e pontualidade na entrega. Parcele sua compra em até 10 vezes sem juros. House Baterias. Avenida General Graça Lessa, 1781, Ogunjá. Atendemos Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho. Com entrega e instalação grátis. House Baterias. Ligue 71 99208 1760. Pensando em adquirir seu veículo híbrido ou elétrico? Venha na BYD Parvi. Além de ter muito mais economia, você ainda garante isenção de IPVA para veículos elétricos e bônus trading, taxa zero ou seguro grátis por 1 ano. Visite a concessionária BYD Parvi Patamares, na Avenida Luiz Viana Filho, 6180, ou na BYD Parvi Retiro, na Avenida Barros Reis, 652, ou acesse o nosso site parvibyd.com.br. BYD é na Parvi, agora em 2 endereços. Paz no Trânsito começa por você.
você. Você está buscando fardamentos de alta qualidade com preço justo? Então conheça a Global Personalize, o local perfeito para encontrar o que você precisa. Entre em contato pelo WhatsApp 71985120251. Há 10 anos levando aos nossos clientes e parceiros a mais alta qualidade em confecção de uniformes e fardamentos em geral. Aceitamos pagamento via Pix, cartão de crédito e débito. Siga-nos no Instagram em @globalpersonalize. Acesse também o nosso site globalpersonalize.com.br para conferir nossos produtos. Global Personalize, fardamentos com a maior qualidade e preço justo. 985120251. Sabia que através do aplicativo da Alba você se conecta à Assembleia Legislativa da Bahia? Com acesso rápido e fácil a todas as notícias, proposições, acervo da Alba Cultural, contatos dos gabinetes e muito mais. Acompanhe o trabalho dos deputados, os debates e participe da vida política da Bahia. Acesse al.ba.gov.br, baixe o app, fique por dentro e fique conectado. Aplicativo da Alba, disponível para Android e iOS. Assembleia Legislativa da Bahia. É democracia e informação na palma da sua mão. CBN Bahia. Felipe Prado, economista, falando com a gente sobre os impactos econômicos das chuvas no Rio Grande do Sul. E nós já falamos sobre a questão do arroz, a questão dos impactos que tudo isso pode trazer para as consequências, para o bolso da população, de um modo geral. E falamos também sobre os custos que o Estado terá para recuperar, né? Isso envolve Estado, governo federal, enfim. Felipe, para a gente fechar, eu gostaria que você falasse o seguinte, a gente saísse um pouquinho da área governamental, né? E as empresas, eu queria que você falasse assim de uma forma mais sucinta sobre os impactos econômicos nas empresas, né? E o que pode ser feito para, de alguma forma, essas empresas poderem se recuperar. Porque o governo estadual tem aí um braço amigo que é o governo federal, que vai poder ajudar o governo estadual. Mas e as empresas? Como é que elas ficam? Os pequenos, médios, principalmente os pequenos comerciantes da região. Você tem alguma ideia do que será feito, o que pode ser feito? Olha, a primeira é financiamento para essas empresas se recuperarem, né? Elas vão precisar de dinheiro para recuperar o que perderam, recuperar seus estoques, recuperar seus equipamentos, né? Então, por exemplo, imagina uma indústria que teve vários equipamentos danificados, crédito é fundamental e o governo federal já está pensando em um pacote nesse sentido. Só que uma coisa interessante que já foi assinado e que também já está, são os empregos, ou seja, o governo reeditou uma mesma medida da pandemia, que é aquela que vai dar apoio às empresas que não demitirem seus trabalhadores, porque a empresa já está aí 15, 20 dias sem vender, não está faturando nada, não tem como pagar seus funcionários. O que é que elas iam fazer? Iriam demitir os seus funcionários. Então, o governo reeditou a mesma medida lá do começo da pandemia, que é assim, a empresa suspende o contrato e até X valor quem vai pagar o salário, quem vai mandar o recurso para pagar o salário desse trabalhador é o governo federal, no mesmo esquema que aconteceu durante a pandemia, quando milhares de empregos corriam risco e o governo fez esse pacote. Porque a ideia agora é permitir que quem volte a trabalhar e permitir com que os trabalhadores eles não fiquem na rua da amargura, desempregados sem nenhuma perspectiva. Então, a ideia de salvar as empresas é nesse sentido, mas assim, para finalizar, claramente é uma situação muito crítica, as previsões de quem está lá são de meses à frente para se recuperar o Estado, para se recuperar, para se colocar, digamos assim, a máquina da economia para funcionar novamente, porque a tragédia foi numa dimensão jamais calculada e, claro, todo mundo é impactado, ainda que de maneira diferente, e a ajuda dos outros estados que estão em normalidade é fundamental, e também do governo federal, como você citou,
para que o Estado possa restabelecer a sua normalidade. Sem dúvida, esse é o momento de todos darmos as mãos para que o Estado do Rio Grande do Sul consiga se recuperar. Nós conversamos com Felipe Prado, economista, que falou para a gente de uma forma abrangente sobre os impactos econômicos das chuvas no Rio Grande do Sul. Felipe, o nosso muito obrigado, você que é baiano, mas no momento não está em Salvador, você está morando fora. Um abraço, nós teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, né? E você já está desde já convidado para bater um papo com a gente em outras oportunidades. Muito obrigado e um bom feriado para você, viu? Eu que agradeço, excelente programa e até a próxima. Bom feriado a todos. Obrigado. Felipe Prado, economista, falou com a gente.